Boa noite, estamos começando diretamente do aplicativo Big Hug e das nossas redes sociais, mais um programa do Boa, sempre com a presença do nosso músico. Ué, quem é você? Sou maquinista. O maquinista, aplausos para o maquinista. E como sempre, muito obrigado, maquinista, seja bem-vindo, tá na experiência, vamos ver se dá certo. Prazer. Bom. Uou! E, como sempre, os nossos fãs, pelo nosso Instagram, o @bighug.live, já estão mandando umas coisas muito interessantes, como essa aqui, essa piada enviada por Norine Simões de Góes, de Curitiba, Paraná. Ela manda o seguinte: tinha um menininho jogando um canivete numa tabuinha na frente da igreja, e aí ele jogava e dizia: porra, errei! Porra, errei! Aí, escutando isso, o padre saiu e falou: menino, para de falar coisa feia na frente da igreja. Deus escuta isso, manda um raio de fulmina. O menino: vai tomar no cu, padre! Porra, errei! Porra, errei! Daqui a pouco, abre o céu, um clarão, blá! Um raio fulmina o padre. E aí vem uma voz lá de cima: porra, errei! Bom, obrigado. Vamos começar. Hoje o meu convidado é o Sandro Vieira. Ele é CEO da Smart Green e vamos conversar sobre cidades inteligentes. Sandro Vieira, venha pra cá. Uou! Boa noite. Boa noite, Boa. Muito obrigado boa noite pela sua presença. A todos. Vamos sentar, vamos bater Obrigado. um papo. Vamos lá. O maquinista está começando aqui hoje, mas a gente geralmente tem água para o nosso convidado. Sim, tem uma caneca. Tem uma caneca. É verdade. Para o nosso convidado. É. Sandro, olha só. olha lá. Eu quero, por favor, por favor. Vou até mostrar que a caneca tem o Bo. Caneca do Bo. Olha só. Obrigado, maquinista. Muito bem. Sandro, você... Tem uma visita aqui, inclusive. O Bob. O Bob. Daqui a pouco o Dylan aparece por aí. Cadê o Dylan? Tá ali. Se manifestou. É. Sandro, você é CEO. Não existe curso universitário para CEO. Como é que é a tua história? Como é que você se formou CEO? Bom, vamos lá. É uma longa história aí, né? A minha formação é engenharia elétrica. Mas eu, como engenheiro, na verdade, sempre atuei na área de gestão. Então, sempre me interessei pela área de gestão como uma coisa natural. Acho que talvez se eu fosse um engenheiro de projeto ou de obra, de campo, talvez eu tivesse alguma frustração na minha carreira. Mas eu sempre gostei muito dessa área de gestão e fui me especializando, fui me aperfeiçoando. E na empresa onde eu comecei, que é uma empresa familiar, fundada pelo meu pai, em 1977, ou seja, ela teria hoje 42 anos, eu rapidamente fui para a área de gestão, de administração, de obras, de contratos, assim por diante. E, bom, depois, encurtando um pouco essa história, né, para não me alongar muito, nós em 2008 tivemos a oportunidade de vender a empresa, de vender alguns ativos da empresa, de vender a empresa, e eu fui convidado a trabalhar na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, na FIEP, e fui superintendente lá, adjunto por um bom período de tempo e também diretor de negócios. E também aí começou uma coisa muito mais intensa e mais ativa do ponto de vista de gestão, de fazer gestão de equipes, de times, de pessoas e várias áreas nas quais eu tive a satisfação aí de cuidar. Fiquei na FIEP entre 2008 e 2012. Em 2012 recebi o convite para assumir a presidência do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, que é o IBQP, e também, de novo, né, na área de gestão. E mais recentemente, né, agora já trazendo mais para o tempo presente, em 2017, junto com alguns amigos, fundamos uma empresa de consultoria, que é o braço de consultoria do World Trade Center, então é vinculado, tem toda uma questão de governança com Nova York, e fundamos essa consultoria, atuamos com vários clientes. Um destes clientes era a Smart Green, e a Smart Green foi um projeto encantador, desafiador ao mesmo tempo,
E foi aí então que eu cheguei a ser CEO da Smart Green. Né? Formado CEO. Daí você acaba com esse decorrer. Veja, entre se formar em engenharia, 1995, né? Ano que vem vai fazer 25 anos, ou seja, são 25 anos de trajetória profissional após formado, fora o que tem antes de estar formado, né? Evidente. E você vai tendo aí, digamos, a possibilidade de fazer gestão, de conhecer dinâmicas, ferramentas e se encantar com essa área. Então foi aí que eu cheguei. Só que maravilha, não tem receita pronta mesmo. Não tem. Não há receita pronta. Mas a gente já volta a falar da Smart Green. Eu acho interessante, antes, a gente definir um pouco o conceito mesmo de cidades inteligentes. O que uma cidade precisa ter para ser considerada uma cidade inteligente? Puta, é sensacional a tua pergunta. Eu acho que é... Eu estou vendo o Bob tomando minha água aqui na caneca. Faz parte, o programa ao vivo é assim que acontece, né? Mas tudo bem. Mas sensacional a tua pergunta pelo seguinte, né? Quando a gente fala de cidades inteligentes, normalmente as pessoas têm uma tendência natural a imaginar que para que uma cidade seja inteligente, necessariamente tudo se reverte ou se comporta no âmbito da tecnologia, o que é uma inverdade, porque na essência uma cidade inteligente ela funciona com uma série de elementos e a tecnologia é um dos elementos desse processo, né? Existem aí alguns estudiosos, alguns pesquisadores que defendem, por exemplo, eu sou muito fã de um dos pesquisadores, chama Richard Florida, que há mais de uma década cunhou o termo de cidades criativas, antes até de cidades inteligentes, e que ele diz o seguinte, que uma cidade, para ser criativa e, obviamente, para ir para o tema de cidades inteligentes, ela funciona num tripé, que é tecnologia, sem dúvida nenhuma, é importante, mas talentos, pessoas, nós, talentos, seres humanos, né? E mais tolerância são elementos que compõem uma cidade inteligente. Então, repetindo, né? Tecnologia, talentos e tolerância. A tolerância é justamente para que a gente possa habitar ou coabitar um espaço que seja permeável a uma série de inovações que são colocadas, né? Por falar em inovações, tem algum exemplo, por exemplo, não sei, o que eu vejo, o que eu consigo ver, soluções mesmo, que eu digo, aqui tem alguma coisa que está tornando essa cidade um pouco mais inteligente. Veja, são as mais variadas, assim, a gente pode citar algumas, como, por exemplo, o uso, né, para não fixar em nenhuma cidade, mas sim num ambiente do qual nós estamos acostumados, né? Por exemplo, praticamente todos nós usamos o Waze, né, como uma ferramenta no dia a dia para se deslocar, né? O Waze possui uma plataforma chama Waze for Cities, que, através de um convênio que qualquer prefeitura pode fazer com o Waze, usar toda essa grande massa de dados, e que num termo técnico a gente chama de Big Data, mas nada mais é do que uma grande massa de dados. Toda vez que eu entro no meu carro, ligo o aplicativo do Waze, que você, entra no teu carro, liga o aplicativo do Waze, e nós nos deslocamos pela cidade, a gente mostra, né, ou demonstra, melhor falando, demonstra um comportamento que nós temos de mobilidade urbana. Esse comportamento, quando uma prefeitura adere a toda essa massa de dados, e de forma gratuita pelo Waze, tá? Adere a essa plataforma de dados e sobrepõe outras ferramentas tecnológicas que uma prefeitura tem, você começa a usar o conceito de mobilidade urbana inteligente. Então é um dos exemplos. Com isso você começa a ter a programação de semáforos inteligentes e estacionamentos inteligentes e assim por diante, né? E a gente pode citar vários aspectos mundo afora, como o uso, por exemplo, para coletas de lixo, entre outros aspectos, de forma inteligente. É o uso da tecnologia, mas em benefício direto da qualidade de vida do ser humano. Essa é a grande questão. Maravilha. E a gente está aqui em Curitiba. Curitiba, por exemplo, tem alguma coisa de inteligente? E mais ainda, tem como você medir quão inteligente uma cidade está? Tem algum teste de QI para uma cidade? Boa pergunta também. Falando mais especificamente de Curitiba, né? Curitiba, nesta atual gestão do prefeito Rafael Greca, tem um programa que se chama Vale do Pinhão. O Vale do Pinhão. Eu conheço muito, adoro. Viva Curitiba! Viva Curitiba! Viva Curitiba! Então, o Vale do Pinhão é um programa, é uma iniciativa, é uma boa vontade de um executivo municipal. Eu não estou falando especificamente somente do prefeito, mas de toda uma gestão
de fazer algo Só um que pouquinho. seja transformador. O maquinista, por favor, só um pouquinho. Desculpa, Sandro, continua. Uma das primeiras ações que a Prefeitura de Curitiba tomou quando criou o Vale do Pinhão foi criar um Worktiba, que nada mais é do que um conceito de um espaço de coworking colaborativo, compartilhado, né, dentro do Parque Barigui. Por isso chama Worktiba, né, de Curitiba, e o work de coworking. O espaço do Parque Barigui é um espaço, aquele salão de atos que existe no Parque Barigui, relativamente subutilizado. Não estou dizendo que não é utilizado, mas tinha ociosidade no seu uso. Então, vem uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, cria um Worktiba, e dentro desse Worktiba surge um empreendedor na sua natureza, né, que cria ou tinha uma ideia de criar um aplicativo ou uma tecnologia, melhor dizendo, que servisse para fazer o teste e análise de problemas oftalmológicos em crianças. E aí vem e nasce o robô Adam. O robô Adam, mundialmente premiado, reconhecido. Eu tive a oportunidade de conversar já algumas vezes com o Juliano, que é o fundador do robô Adam. Ficou incubado naquele espaço, né, para quem um pouco mais ficar incubado é ficar dentro daquele espaço por um período X de tempo. Depois ele sai com a sua tecnologia daquele espaço, vai para um espaço de aceleração, ou seja, ele sai de uma concepção de ideia dentro de um espaço público, ele avança essa questão do ponto de vista da ideação, passa a se tornar uma pequena empresa, uma startup, na sua essência de base tecnológica, e vai para um espaço de aceleração na Federação das Indústrias. E o Juliano me falou recentemente, eu acho que é a questão de uns 10 dias atrás, que eles já atenderam mais de 500 mil pessoas, mundo afora. Não é Curitiba que nós estamos falando, que nada mais é do que um equipamento, mais ou menos desse tamanho, né, onde você faz um teste oftalmológico e com um nível de precisão extremamente elevado, usando inclusive o conceito de inteligência artificial, de big data, né, de grande massa de dados que se analisa, com grande propriedade, dizer o seguinte: olha, esta criança ou esta pessoa precisa ser encaminhado para um oftalmologista por conta disso. Então, o nível de assertividade é muito maior. Então, esse é um exemplo do que Curitiba vem aí. Fora isso, né, aplicativos de saúde, por exemplo, você tem o Saúde Já em Curitiba, onde você, através de um aplicativo, marca uma consulta e não precisa mais ficar indo 4 horas da manhã para uma fila num posto de saúde. E tal. Exatamente. Então, são vários aspectos que Curitiba vem se reinventando, né? Também com a mobilidade urbana, tentando e testando ônibus elétricos, assim por diante. Ônibus híbridos aqui em Curitiba, né? Ônibus híbridos, com biodiesel e elétricos. E Curitiba tem conseguido reconstruir uma coisa fundamental para a inovação, e quando a gente fala de Smart Cities, cidades inteligentes, tem tudo a ver com inovação, que é o seguinte: é atrair a arte para dentro desse processo. Se a gente lembrar um pouco mais lá, quase um século atrás, 1919, 1920, a escola Bauhaus dizia o seguinte, né, que a inovação só acontece entre arte, tecnologia e ciência, mas a arte tem que fazer parte desse processo. Então, recentemente, até Veja que é um conceito que não é exatamente novo, né? A Bauhaus... Não, pelo contrário, já falava... é centenário. Sim. É centenário. Mas parece que por muito tempo a gente deixou a arte de fora desse processo e só pautou a tecnologia. E não, a verdade é que nós precisamos trazer. Exemplo, o Facebook agora recentemente contratou filósofos para trabalhar no Facebook justamente por esse conceito de reconstruir um pensamento talvez mais sistêmico, mais holístico das coisas, né? Tá? E Curitiba, a gente comentava um pouquinho, né, um pouquinho antes do programa, do início do programa, que o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade teve a grata satisfação de doar uma obra de um artista japonês já falecido, Manabu Mabe, para a Praça do Japão, né? Ele, inclusive, acho que ele é brasileiro, japonês, não é? Ele é um imigrante. E ele fez aquela estátua que estava na frente do IBQP, Exato. Agora está na Praça do Japão, junto com a escultura maravilhosa da Tomi Otaki. Viva Curitiba! Às vezes eu misturo um pouco os personagens. Mas a gente falou do Robô Adam, inclusive, Robô Adam, queremos vocês aqui. Olha, eu faço articulação com o Juliano, pode te cobrar. Tá bom. Maravilha!
Você falou que ele é fundador Isso. do Robô Adam. Eu lembrei aqui de fundar alguma coisa. Eu queria saber agora da Smart Green. Ela pertence lá ao grupo Ouro Verde. Isso. Como que um grupo desse tamanho pensa em investir em tecnologia, inovar? Como é que nasce uma empresa de tecnologia num grupo tão tradicional assim? Eu acho que aí é fundamental falar, né, que existe uma vocação. Normalmente esses grupos econômicos mais fortes possuem algumas vocações. Uma das vocações e das orientações do grupo, né, é para o ambiente de infraestrutura e para o ambiente de energia. E quando a gente fala de energia, não somente do ponto de vista da geração de energia, ou seja, no caso, né, do grupo Ouro Verde, com usinas eólicas no Nordeste, PCHs e assim por diante, né? PCHs, desculpa, para quem não é acostumado, né? Pequenas centrais hidrelétricas, tá? E usinas eólicas, né? Com a vento, né? No Nordeste, mas há também não só a geração, como eu falava, mas a questão da eficiência energética. Então a Smart Green vem dentro do grupo, sendo uma empresa de tecnologia, que na sua essência, busca melhorar a performance do uso da energia nas cidades, de forma a permitir com que as prefeituras, as cidades, né, propriamente dito, possam gastar menos com energia, do ponto de vista de iluminação pública, e possam sim investir em outras áreas que são fundamentais e necessárias. Então é daí que vem. E qual que é o carro, você falou aí de energia e tal, mas qual que é o carro-chefe? Qual que é o business da Smart Green, para a gente entender? O business principal é aquilo que nós chamamos, né, aí um pouco mais técnico a linguagem, de telegestão de iluminação pública. Vou explicar o que significa isso, né? A primeira onda de eficiência energética que qualquer prefeito, né, qualquer prefeitura promove na cidade é a substituição para LEDs, para lâmpadas a LED. Como a gente faz na nossa casa, né? O que a gente quer fazer? Quer economizar energia. Eu vou substituir uma lâmpada tradicional, uma lâmpada aí incandescente e tal, por uma lâmpada LED. As cidades fazem a mesma coisa, trocam todos esses ativos de iluminação pública que tem por LED. Este ciclo, essa é a primeira onda da eficiência energética. Alguns estudos comprovam que essa eficiência é da ordem de 40% a 50% de economia. Então, esse é o primeiro. De economia no consumo. Economia no consumo, porque essa lâmpada tem uma vida útil maior, o que é melhor, e consome muito menos com o mesmo nível de eficiência em termos de luminosidade. Então, nós como cidadãos, como usuários, estando ou como pedestre ou dirigindo um carro, nós temos uma qualidade de luminosidade a nível de chão, a nível de pedestre, né, de uma qualidade muito, muito boa. Então, esse primeiro ciclo permite que você tenha uma economia de 40% a 50%. Quando eu coloco um equipamento de telegestão nesse processo, ou seja, aquilo que vai em cima, aqui está a luminária, né? Aquilo que vai em cima da luminária aqui, acende a luminária à noite e apaga a luminária de dia, né? Ele tenha muito mais tecnologia, por isso a gente chama de telegestão, que permite com que o comando, dizendo, olha, esta luminária está com problema, esta lâmpada está com problema, ou está começando a apresentar indícios de problema, eu consigo fazer com que a minha equipe de manutenção da prefeitura tenha um nível de assertividade muito maior. Esse é o primeiro ponto. Estes equipamentos, né, os nossos equipamentos, permitem aquilo que nós chamamos de dimerização, mesmo conceito da nossa casa, ou seja, sim. Por que eu preciso variar a luminosidade, de acordo, e aí provavelmente controlando com a luminosidade do dia. Exatamente, e com as interferências externas, por exemplo, no caso à noite, né? Eu sempre dou um exemplo, por que eu preciso ter uma luminosidade 100% da potência de uma lâmpada, ao lado, por exemplo, de um shopping center, onde toda a luminosidade daquela fachada, daquele ambiente, já me atende por, sei lá, um exemplo, 50%. Eu posso ter essa lâmpada com somente 50%. Sim. Então, como esse equipamento tem robozinhos de inteligência artificial, ele pode se autorregular na luminosidade mínima determinada pela ANEEL, que é a agência que regula toda essa questão das vias. As cidades são divididas em vias. Via do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Então, vias que têm maior quantidade de veículos e pedestres têm uma luminosidade maior. Então, esse é o conceito. Bom, mas só fazendo uma pergunta, então
uma evolução daquela antiga fotocélula que tinha, Perfeito. que só acendia 100% Perfeito. quando estava escuro e apagava quando passava num limiar de claridade. Boa. Perfeito. Você matou a charada, exatamente isso. Ainda bem que eu fiz engenharia elétrica antes Olha de aí, ser olha apresentador. Olha só. Então, né, adicionalmente, se eu já tenho 40%, 50% de economia só substituindo por LED, quando eu ponho a telegestão, quando eu reduzo equipes de manutenção, faço com que a assertividade dessas equipes de manutenção seja muito mais efetiva e passo a ter uma gestão muito mais racional, eu ainda tenho um ganho adicional de 10% a 15%. Tá? Então isso é o que a Smart Green faz. Agora... E acho que para ficar até mais claro, além disso, a telegestão quer dizer o quê? Você tem lá um painel numa sala de situação, numa prefeitura, mostrando ali todo o mapeamento. Você tem aquilo que a gente chama de CCO, Centro de Controle Operacional, que a prefeitura pode instalar, onde ela faz todo o monitoramento desse parque de iluminação pública, né? Mas aonde a gente está chegando, e daí conecta com o tema de cidades inteligentes, é que é o seguinte: cada equipamentozinho desse que está em cima, sobre uma luminária, como você mesmo colocou, né, o relé fotoelétrico, cada equipamentozinho desse tem um rádio dentro, e esse rádio, né, que é um rádiozinho pequeno, né, ele cria uma conectividade, uma camada de comunicação em rede mesh, que é uma tecnologia que a gente usa, tá? Uma grande camada invisível de comunicação nas cidades. Então você imagina, você não precisa sair cabeando uma cidade e tal, porque os postes de iluminação pública estão aqui, estão nas nossas ruas, né? O Curitiba, por exemplo, tem 160 mil postes aproximadamente. Então você cria essa grande teia invisível de comunicação, e aí vem o conceito de cidades inteligentes. Eu posso plugar nessa rede qualquer serviço que eu queira. Transporte coletivo. Parabéns pra você nessa data querida. A gente está oferecendo um bolo, porque a gente sabe que ontem foi o seu aniversário. Ontem foi meu aniversário, me pegaram de Interrompemos obrigado. a entrevista para te dar parabéns. Isso está live? Está ao vivo? Está ao vivo, evidente. Então eu vou fazer, olha, eu estou com meus amigos aqui, vou fazer um pedido. Passa, por favor. Muito bom! Olha só, sensacional, obrigado. Imagina, eu que agradeço a presença. Vamos só terminar o papo e daqui a pouco a gente vai comer um bolinho. Tá bom, tá bom. Foi? Ah, então tá, muito bom. Para terminar, eu queria saber como que você se organiza no seu dia a dia. Você é professor universitário, à noite, é CEO de dia, tem sua família. Como é que você faz para organizar a complexidade? Bom, vamos lá. Primeiro eu acordo muito cedo, sempre fui de acordar muito cedo. Aqui não tem nenhum... Eu sei que existem algumas pessoas que estimulam os outros a acordar cedo. É uma questão de hábitos pessoais, e cada um tem sua natureza, né? Eu desde muito novo sempre acordei cedo. Então, qual é a minha rotina, né? Acordo cedo, alguns dias levo minha filha para a escola, outros dias ela vai com outra amiga. Vou para a academia logo cedo pela manhã, no clube. Então, ali por 7h30, por aí eu já estou com a minha atividade física... Pago, tá pago. Já está pago, né? Estou devendo um pouco no abraço aí. E daí vou para o escritório. Normalmente, quase 80% das vezes, ou quase 100% das vezes, almoço muito próximo do escritório. Infelizmente, não dá tempo de voltar em casa e almoçar em casa, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, caso a dinâmica do dia a dia permitisse, né? Almoço perto do escritório. À tarde, trabalho normal, né? Rotinas normais de trabalho. E à noite, alguns dias ou algumas épocas do ano, como você mesmo bem comentou, eu dou aula na pós-graduação, dou aula na Universidade Positivo, em alguns MBAs. Então, mas isso é esporádico, não é aquela frequência todas as semanas. Sou uma pessoa que procuro, à medida do possível, buscar daí a outra filha na escola no final do dia, e gosto muito de estar em casa, estar em família. Então, tenho tentado preservar as noites para estar em família. Assim, estudar com as filhas, ficar em casa. Gosto muito de futebol, jogo futebol.
Sou atleticano. Aliás, daqui a pouco nós temos um jogo, inclusive, contra o Inter. Sim. Né? E gosto muito de futebol, então assisto bastante futebol, é uma coisa que para mim é um lazer absoluto. Então, esse é meu dia a dia. Algumas pessoas dizem, pô, se você acorda cedo, você dorme muito cedo. Até não. Até não. Você dorme pouco mesmo. Eu durmo pouco, na verdade. Entre 11 e meia-noite eu vou dormir e essa é uma rotina. Né? Maravilha. Então, Sandro, muito obrigado. eu que agradeço. Conversei hoje com Sandro Vieira, CEO da Smart Green. Muito obrigado e até o próximo programa do Boa. Muito obrigado. Uou! Vou cantar? Você, ele não pediu? Ah, boa. Só que se você quer quiser cantar? Não. O que eu vou cantar? Vou cantar. Tem um meme que tá agora, né? No Caneta Azul, né? Então canta. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá gravada com a minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá gravada com a minha letra. Uou! Muito obrigado e Foi divertido. Uou! Muito bom. Obrigado, gente. Nós agradecemos, então. É isso aí mesmo. Show de bola, muito bom.